A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, a você, que o Senhor Deus venha abençoar e continuar abençoando, em nome de Jesus, a sua vida. Glória a Deus. Estava aqui em oração nessa madrugada e o Senhor me deu uma palavra, uma palavra dura, mas uma palavra que nos coloca no trilho e nos coloca a compreender, o rol da sua vontade. Lucas capítulo 3, versículo 17, fala sobre o momento em que João Batista estava ali anunciando, que o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o pão da vida, estaria brevemente com eles. E assim preparava o caminho. No versículo 17 do capítulo 3 de Lucas, fala assim: a sua pá ele tem na mão, para limpar bem a sua eira, e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja bem, João Batista anunciava, era o precursor, a voz que clamava no deserto: preparai vossos caminhos. Você já leu essa passagem, sabe muito bem do que está se tratando aqui. Só que ele já antecipa, com a futura igreja que se formaria como o corpo de Cristo. E como também diz as Sagradas Escrituras, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E, infelizmente, nem todo que diz ser crente verdadeiramente é, e nem todo que diz judeus verdadeiramente são, mas são da sinagoga de Satanás. Apocalipse, as cartas ali escritas, fala sobre isso. E é muito triste hoje entendermos que no pleno século XXI ainda temos que enfrentar situações dentro da igreja com pessoas que não são trigo, mas a palha. Palha que muitas das vezes corrói, prejudica, impede, dificulta a ação, o desenvolvimento do trigo dentro da igreja. A palha aqui é o joio. O joio é justamente aquele elemento que cresce juntamente com o trigo, sufoca muitas das vezes, mas ainda assim o trigo consegue superar e amadurecer o suficiente na própria palha. E só tem uma forma, de poder separar o trigo da palha, é no fogo. O processo de queimar, o joio é um processo que leva como se um carretel grande, joga-se a palha dentro e o fogo próximo a esse carretel vai girando, levando o trigo juntamente com a palha, e o joio, a palha, ela queima, ela diminui, porque é como um cabelozinho, e quando recebe a temperatura, ela, como um cabelo de cabeça, quando você queima, ela engia, como diz, Mesmo assim é o trigo. É necessário passar por esse momento de aquecimento, só a temperatura queima. O que é que a gente vê com isso aqui, irmãos? Eu vou chegar lá no ponto. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Já basta o que Jesus nos direcionou, na sua palavra, que a nossa luta, através do apóstolo Paulo em Efésios, não é contra a carne nem contra a sangue. Sabemos disso. E sabemos que lá no Evangelho, de Mateus, fala também que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Já basta, já não basta que o inferno
se levante contra a igreja, dentro da igreja, o diabo tem plantado, né, infelizmente, os seus joios, né, e esses joios têm nascido juntamente com o trigo. A minha pergunta aqui, nesta palavra, para você que está me ouvindo, quem é você? Você é joio ou você é trigo? Você tem sido joio ou você verdadeiramente tem sido trigo? É complexo hoje até mesmo falarmos certas direções, né, verbais na literatura bíblica em relação a isso, porque as pessoas não querem mais ouvir, estão com problemas de coceira nos ouvidos. Elas não querem mais ter uma direção da palavra. As pessoas hoje estão de um modo, tipo automático, que estão dando para escolher a palavra que querem ouvir, estão dando para escolher, né, até mesmo o pastor que vai dirigir a igreja. Estão querendo escolher o cantor, quem vai cantar. As pessoas agora estão definindo seus gostos e sabores dentro das comunidades evangélicas. E o que é que nós temos feito? Qual verdade nós temos pregado? É bem verdade também que a palavra diz que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e ao crescer não se desviará dele. Tem muita gente, né, se comportando muito mal, talvez, entre aspas, abro aqui essa linha de raciocínio e pensamento, talvez o instrutor, o mestre, né, aquele mentor espiritual daquela pessoa não foi suficientemente profundo, quem sabe, para tratar pessoas com esse distúrbio espiritual que tem causado uma situação bem complicada no meio da igreja. É daí que vem as divisões, é daí que vem os problemas, as problemáticas, é daí que vem certas, né, dores no meio do corpo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o que precisamos fazer é nos aquecer com oração. A gente não pode arrancar o joio, nem tentar tirar impedir, né, o seu crescimento, infelizmente. Mas o que nós podemos fazer, é o que eu aprendo aqui com a palavra, né, em Lucas 3, versículo 17, é que o fogo inextinguível queimará e vai separar, aleluia, a palha do trigo e o trigo da palha. A palha vai ser queimada, o trigo vai ser aproveitado, porque é para isso que o trigo serve, para ser aproveitado, fazer uma bela massa, da massa vir o pão que alimenta muitos com a graça de Deus. Mas naquele final isso vai acontecer. Mas o que devemos fazer em relação à obra de Deus hoje, agora? Talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade dentro, né, da sua comunidade evangélica aí, da igreja que você participa, e você já não sabe o que fazer. Mas aqui é muito simples entendermos. Esse fogo representa a minha, sua oração. Sabemos que somos responsáveis, como Levíticos, né? Lá no capítulo 6, versículo 13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós sabemos que a nossa responsabilidade está em oração. E a única forma de podermos queimar esta palha, extrair do meio, né, da igreja esse joio, é através de oração. Porque a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. E nisso nós cremos, no nome de Jesus. Então, comece a buscar o Senhor em oração. Comece a buscar a Deus em oração para que Deus venha queimar o joio que está plantado em nosso meio. Amém? Esta é a palavra que eu vos deixo, no nome de Jesus. Em outro momento a gente continua fazendo a segunda parte. Que Deus vos abençoe.